Ian, me conta um pouquinho Cara, da sua história, assim, porque você não é de família de músicos. Normalmente um cara que toca novo como você, assim, ah, já tocando de uma forma tão exuberante no instrumento, obrigado. normalmente vem de família de músicos. No teu caso, não. Pois Ou é. mais ou menos. Não, no meu caso, assim, o meu pai, ele estudou um tempo, assim, no Clube do Choro de Brasília, né? Uhum, Mas, assim, nada profissional. Eu estudava pandeiro, né? Tocava uhum. pandeiro lá. Isso antes de eu nascer. Quando eu nasci, ele falou que parou de tocar. Ó, Aí eu não entendi, né? Pô, quando eu nasci, você parou de tocar? Mas, assim, ele sempre foi o maior influenciador, né? Desde o é. começo, assim. Eu comecei a tocar, eu tinha 7 anos de Mas idade. por que você começou? Tinha um bandolim em casa? Não. Cara, não tinha um bandolim em casa. A história, na verdade, é muito engraçada. Porque, assim, eu tava no, sei lá, no segundo ano do fundamental, assim, na Aham. escola, né, criancinha. E tava uma onda de todo mundo tocar um instrumento na sala, assim. Todo mundo fazendo aula de guitarra, bateria. E eu entrei na onda. Eu falei assim, não, eu cheguei em casa e falei, pai, eu quero tocar guitarra. Aí meu pai logo falou, pô, uma guitarra tá muito grande pra você ainda, você é muito pequenininho. Eu era bem magrinho, né? Aquele menininho pequeno, assim. E ele falou, não, vai ficar muito pesado pra você. Eu falei, então eu quero bateria, que geralmente, né, É. a galera, guitarra é batera, Fica né? sentado, tá? Só tem que É. carregar. Aí Vai... ele, pô, se eu tocar bateria eu não vou aguentar em casa. Por causa do som, né? Aí eu falei, então o que que eu toco, né? Assim, foi um lance meio dele, assim, de É. escolher o que eu ia tocar no começo, que foi o cavaquinho. Ah, Eu tá. tento cavaquinho, que é pequenininho, seu tamanho, levinho. E aí fiz umas aulas experimentais, assim, lá em Brasília, na BSB Musical. E aí eu fiz uns 6 meses, cara. Tava começando a gostar, assim, tirar o repertório de choro. Mas assim, sempre lembrando da guitarra, cara. Eu sempre tinha aquele no sangue, o rock no sangue, Vontade. entendeu? Rock and Assim, roll. o É. rock and roll, guitarra, aquela coisa. E na escola todo mundo tocando guitarra, eu ficava, né, pô, eu toco cavaquinho, mas eu queria a guitarra. Meu pai falou assim, acordou um dia de manhã, um domingo bem cedo, assim. Era um domingo, na verdade era um sábado de manhã. E aí ele abriu um jornal assim no meu quarto, falou, ó, quem vai tocar aqui hoje à noite? Aí ele, Armandinho Macedo. Grande Ó. Armandinho, né? É. E aí eu não sabia quem era, né? Pra variar. Né? Você tava começando, né? Ele falou assim: esse cara toca bandolim e guitarra. Aí o bandolim não ouvi muito, só ouvi a parte da guitarra. Eu falei, então vamos. E fui pro Clube do Choro, né? E era muito tarde, eu era criança na época. Acabou que eu tava dormindo assim na mesa, né? Aquela coisa de show tarde, ser, né? Criança. É. Cara, quando ele entrou no palco e fez assim com o bandolim pra afinar, eu lembro que eu dei uma despertada, assim, e aquele som me. Eu falei, esse aqui, pai. Eu lembro que eu assim, esbarrei nele. É esse, Eu assim. quero tocar esse instrumento aí, pai. E o Armandinho tocando maravilhosamente, do É. jeito de É. sempre, né? É. Tocando meio aquele lance guitarrístico, assim, É. né? Cara, isso me pegou de um jeito que eu fui falar com ele no camarim, no intervalo. Olha que bacana. Você tinha quantos anos? Desculpa aí. Eu tinha 7 anos nessa época. Tava com Caramba. 7 Isso é a anos. importância de você levar uma criança pra assistir um show, né? Total, cara, total. E aí fui lá falar com Apreciação ele. musical. Exatamente, fui falar com ele, cara. E ele falou pra mim, na época, né? Eu falei, Armandinho, eu toco cavaquinho, mas eu fiquei, né? Pô, adorei o bandolim. Como é que eu faço pra tocar, né? Como é que eu faço? Eu lembro que ele tava assim, né? Pós-show, cansado, né? É, é. Falei assim, cara, um cavaquinho, bicho. Encosta o cavaquinho, cara. Pede pro seu pai comprar um bandolim e te colocar aqui na escola de choro, o Clube do Choro, né? Olha só. Pra fazer aula. E foi o que eu fiz, assim. Depois de um tempo a gente conseguiu comprar o bandolim e eu comecei a estudar com o Marcelo Lima, né? Que Meu primeiro bacana. professor. E aí desde então, sempre estudando e né, dedicação sempre, né? E, pô, música é bom demais. Bacana, bacana Você demais. sabe disso. É, claro. Tocar isso contigo agora, bicho, eu tava emocionado tocando isso, porque é uma delicadeza a forma que você toca, o cuidado que você tem com cada acorde, com cada tempo, com cada intervalo, com cada detalhe, com cada desenho. Cara, isso aí eu acho assim que é o suprassumo da música, sabe? É o mais importante, né? Quando você tem esse cuidado, quando você não é só tocar um acorde, Não, pô, não, mesmo que o acorde seja bonito, não é só isso não. Tem a dinâmica, a forma que você vai tocar, a colocação da voz, a colocação do negócio. Então, bicho, E maravilhoso. eu não sei, eu acho que é uma coisa que a gente ganha com o tempo, né? Esse cuidado com as notas, né? Assim, quanto mais você toca, mais cuidadoso você fica com como é que você vai fazer, né? E é realmente a única arma que eu tenho, né, Nelson? O meu cavalo de batalha é esse cuidado com os intervalos e tal.
Eu falo para as pessoas que eu tenho tocado cada vez menos notas, na realidade, né? Só as principais e tentando mexer as outras como estão ali, né, no lugar, né? Tem uma piada ótima, não sei se você conhece, o do cara que foi dar uma canja, né? Tinha um cara que um músico já tocava há muito tempo, um bom gosto, só aquela notinha, uma ali, outra aqui, tudo bem colocado. Aí chegou um garotão para dar uma canja, aí pegou a guitarra e... um monte de nota. Aí o dono do bar foi lá pro cara que tocava mais tempo lá, né? Falou, cara, você tá me enganando aqui, rapaz? Você tá há anos aí tocando uma notinha aqui, outra ali. Chegou um menino aqui, pô, tocou tudo, pô, um monte de nota, tocou no negócio e tal. O que você tem a dizer sobre isso? O cara falou, olha, é porque as notas que ele tá procurando eu já achei. Parece um desespero, né? Exatamente. Mas as notas que ele tá procurando eu já achei. É só essa aqui, ó. Mas, exatamente. Só essa. Mas você concorda que é o seguinte? Antes de chegar no instrumento, tem que estar no ouvido esse vocabulário sonoro, né? Com certeza. Você sabe como é que ela vai soar a hora que você fizer aquilo. Exatamente. Porque as pessoas não entendem que isso aí é só tocando. Você, só tocando. É que nem o barulho do motor pro mecânico, né? Bateu ali e fala, cara, tá batendo pino, sei lá, o cara sabe, né? Mas essa coisa essa paixão pelo som das notas é uma coisa muito maravilhosa. Isso que você está falando, isso Não aí é? é muito sério, cara. É muito sério. É muito sério. Eu faço isso em sala de aula com os alunos. Às vezes, de tocar um acorde, aí fala assim, vamos tocar só a terça agora. Como é que soa a terça? Sente aí, né? Sente aí. É. Agora, vamos ver no momento. Porque é o seguinte, cara, a função da nota é muito mais importante que a nota em si. Com certeza, que é o que dá todo o sentimento na música. Então, o sentimento está na função. Se ela é uma quinta aumentada, se ela é uma terça... Então, o importante é você conseguir perceber isso. Sim. Quer dizer, você saber... Tem três coisas, eu falo com você, tem três coisas que são importantes saber. Qual é a nota, qual é a função dela e como ela soa. Sim. Essas três coisas. Se você sabe como ela soa, qual é a função e qual é a nota... Você está com o instrumento na ponta dele, exatamente. Agora vamos fazer música? Então daqui para frente a gente vai fazer música. Da vida que ele desperta, do seu imenso valor, do compromisso de ser, da alegria de estar, da relevância de crer, de lado a lado chorar, só por viver ao seu lado. Quais foram as suas referências, assim? Quais são as pessoas que foram te norteando na música, assim? Brasileira? No mundo, mas também os brasileiros, né? Porque tem várias influências, porque tem vários estilos muito diferentes, assim, mas se falar dos baixistas, músicos que não sejam brasileiros, assim, eu escutei pra caramba, assim, o baixista Pino Palladino, que é um baixista o que eu escutei dele, porque ele toca vários estilos também, mas o que eu escutei mais dele é do black music, assim, soul, que é incrível, assim, ele criou uma linha de baixo que, assim, eu acho que única, assim, não existia essa linguagem. E Anthony Jackson, os clássicos, claro. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem muitos baixistas incríveis. Eu acho que eu escutei pra caramba o Jamil Joanes, que foi uma grande referência pra mim, que eu acho genial, assim. Jamil é incrível, eu condução, eu tirei muita coisa dele, assim. Arthur Maia. Arthurzinho. Tem o Nema. Ah, sim. E os caras mais da antiga, tipo Luizão Maia? Pô, escutei pra caramba também. Ainda na Rússia. Aqueles discos da Elis Regina? Sim, eu tirei todos esses links lá do ensaio lá. Do programa ensaio? Que É bacana. muito bom. Foi uma grande influência também. Você assistiu o programa ensaio? Sim, da Elis Regina? Não, tem vários, né? Tem vários. Eu assisti inteiro. E também de alguns outros artistas também. Que era um programa incrível do Fernando Faro. Você vê, o programa da Elisa é incrível ali, né? Ela fala um monte de coisa bacana e tal.
E depois eles tocam absurdamente lindamente. Né? O Luizão ali era menino, né? Ele tinha 20 e poucos anos. Pô, ele tava com uma barbão. Mó barbão e tal, mas ele com 20 e poucos anos já tinha aquela cara. E o Nico, você chegou a ouvir coisas do Nico, não? Eu cheguei, claro. Eu vi... Assim, não ouvi sistematicamente. Não sei se essa palavra existe. Existe, sistematicamente, assim, direto, assim, pra... Mas eu ouvi bastante coisa dele também. Tirei alguns solos e tal. E na Rússia também, na verdade, a galera assiste aquele workshop que ele fez, acho que na Bahia, que ficou no YouTube, todo mundo fica, ninguém entende português, mas todo mundo assiste também. Olha só que bacana. Ele está sendo influência no mundo todo. Aquele workshop que ele deu ali, eu tava com ele ali na Bahia. A gente tava fazendo um show e ele fez aquele workshop. Legal. Muito legal. Não é porque que a gente fez Mas um disco. você estava lá no workshop mesmo? Tava, eu devia estar na plateia sentado ouvindo. Tava. Legal. E aí, gostou? Então abre a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que está aqui na tela. Ou então acessa youtube.com/Um Café Lá em Casa para assistir os programas completos. Agora, se você gostou, mas gostou muito mesmo, então acessa benfeitoria.com/Um Café Lá em Casa e vem contar essa história com a gente.